Nesta aula, aprenderemos a formatar células. Temos aqui, então, o exemplo de uma planilha editada, onde teremos informações correspondentes a textos e também correspondente a números. O procedimento básico para a formatação é simples. Basta selecionar a célula e ir acessar a aba Página Inicial. Esta aba é responsável pelas principais ferramentas que correspondem à sua formatação. Com a célula selecionada, como no exemplo de A2, basta clicar na ferramenta, como por exemplo no primeiro grupo, teremos aqui a ferramenta negrito. Podemos observar que ela dá um destaque maior ao texto. A ferramenta itálico, ela vai fazer uma leve inclinação ao texto. E a ferramenta sublinhado vai sublinhar as palavras que estarão dentro da célula. Teremos também nesta aba ferramentas que possibilitarão a escolha de fontes. Então nós teremos e podemos alterar, por exemplo, uma fonte Arial. Podemos também colocar o tamanho conforme desejar o usuário. E também teremos a opção em relação à sua cor. Então, possibilitará ao usuário a alteração da cor, por exemplo, para a cor vermelha. Então, esse primeiro grupo de formatação, ele alterará principalmente as características apresentadas dentro das informações de cada célula. O padrão de ferramentas a seguir segue a possibilidade de alinhamento. Se tratando do Excel, esse alinhamento se dará dentro de uma célula. Então, vamos pegar o exemplo da coluna E na célula E6, onde teremos a informação do número 587. Se eu desejo fazer um alinhamento, esse alinhamento padrão se dará dentro da célula alinhada ao seu canto direito. Mas podemos também acessar a ferramenta de alinhamento centralizando a informação, assim como alinhar essa informação à esquerda. Teremos, além da opção de alinhar o texto centralizado à direita ou à esquerda, a opção para alinhar essa informação em relação à sua altura dentro da célula, possibilitando, no caso, ao usuário do Excel, um alinhamento desta informação na parte inferior, que já é um padrão estabelecido aqui, porém ela pode estar na parte central ou na parte superior. Então, é bem simples. Basta selecionar sempre que desejar formatar a célula, basta selecioná-la primeiro. Podemos também ter a possibilidade de tornar duas ou mais células, transformando essas em uma só. Basta selecionar as duas células como referência e clicar na ferramenta Mesclar Célula. Nesse caso, teremos como base a célula D9 e também E9. Selecionando as duas células que são distintas e clicando na ferramenta Mesclar Célula, estas agora passam a compor apenas uma célula. No caso aqui, no campo do nome, a célula a qual receberá esse endereço é a da primeira célula, no caso D9 e E9, passa a ser apenas D9. A próxima etapa do nosso curso, aprenderemos aqui a inserir a exibição do relógio. Vale lembrar que o relógio ele segue dois padrões de exibição. O padrão internacional, onde nós teremos aqui como referência a exibição de 12 horas. Então, por exemplo, se eu desejo a exibição de 3 horas, então eu coloco o número 3, seguido de 2 pontos, conforme o relógio, dou espaço no teclado e clico nas teclas PM. Então, ele vai indicar, na verdade, que essas 3 horas aqui se referem, na verdade, lá dentro da barra de função, a 15 horas. Porém, vale lembrar que o padrão nacional é de exibição para o relógio de 24 horas. Então, a mesma possibilidade se dará da seguinte forma. Clicando na hora correspondente,
de fato, dentro das 24 horas. Seguimos esse padrão nacional. Vale lembrar, pessoal, que essa área de edição, que permite as diferentes formatações, possibilitará também ao usuário alterar os dados presentes dentro, por exemplo, dos valores numéricos. Então, teremos aqui os diferentes valores que poderão aí serem formatados conforme desejar o usuário. Exemplo, nós temos aqui a coluna correspondente aos valores. E essas colunas, essa coluna ou essas informações presentes na coluna podem ser aí formatadas. Então, eu posso colocar o valor de 520 para o valor em moeda, simplesmente clicando na ferramenta. Ou posso selecionar a coluna inteira e estabelecer o mesmo padrão. Dentre as várias possibilidades de formatação numérica, nós teremos a ferramenta que vai ser correspondente acessando a sua aba de opções, que poderá ser formatada de forma geral, forma numérica, por valor em moedas ou forma contábil, assim como data e hora ou mesmo porcentagem. Então, teremos, a partir dessa ferramenta, a possibilidade de formatação de um número editado. Então, aqui teremos uma importante ferramenta também que pode ser de grande utilidade no Excel. Ainda em relação ao espaço da edição, vale lembrar que o espaço correspondente a uma célula pode ser facilmente alterado. Temos na célula 2 a informação referente aos combustíveis para caminhões, onde toda a informação não se mostra exibida para o usuário. Nesse caso, a gente pode fazer o ajuste desta coluna de duas formas. Pegando como referência a coluna A e a coluna B, posicionando o cursor do mouse, observamos no cursor que vai te dar a opção de clicar e arrastar para a direita ou para a esquerda. Então, esse ajuste será de forma manual. Mas também teremos a possibilidade de posicionar o mesmo cursor entre as duas colunas e, a partir de 2 cliques, fazer com que a informação seja ajustada exatamente, a célula seja ajustada à sua informação. Quando a informação presente na célula é maior do que o seu espaço físico, o símbolo do jogo da velha será exibido. Então, a gente consegue facilmente alterar a largura de uma coluna, como também a altura de uma linha. Vamos alterar, então, a altura de uma linha. Vamos pegar como base a célula 14, no caso A14 e A15. Clicando na célula A14, basta ir agora não entre as letras e sim entre os números. E agora, observando o cursor do mouse, ele vai te dar a opção para clicar, arrastando enquanto pressionado o botão esquerdo para baixo ou para cima, permitindo ao usuário facilmente a alteração desse campo. Então, pessoal, assim terminamos a nossa aula. Obrigado a todos.